Nosso último capítulo começa com Herman carregando Charlie em sua boca como se fosse um filhote. Esse era o começo do nosso último capítulo, o anjo em sua forma mais sombria. E aí se iniciava um monólogo de Charlie, que dizia: "Eu nunca estive tão aterrorizado em toda a minha vida. Tudo tinha sido maravilhoso desde que encerramos nossa jornada, e agora aqui estou eu, pendurado nas mandíbulas de um pesadelo. Pior ainda, eu não tinha certeza se Red e Hoover sabiam que eu tinha sumido. Será que eles saberiam onde procurar, uma vez que percebessem? Ou talvez só Hoover, o que significaria o meu fim? Ninguém conseguia seguir um rastro como Red, mas talvez Red nem se desse ao trabalho de vir. Sinceramente, eu não poderia culpá-lo." A cena corta para um flashback e nos mostrava Hoover e Charlie observando um passo depois. Hoover perguntava onde estava Red. "Acho que ele voltou para o lago para brincar. Quem sabe?" responde Charlie. Perspicaz, Hoover dizia: "Você não parece muito preocupado." Então, Charlie lhe dizia: "Bem, ele parece feliz lá embaixo. Além disso, isso não é mais a nossa jornada. Por aqui, parece tudo um grande lugar para cães." "Como se talvez o mundo inteiro fosse um grande lugar para cães?" pergunta Hoover. Ao que Charlie responde cabisbaixo: "Bem, pense nisso. Viemos de um lago até o outro. E o que vimos mais por aí foram cães, não foi? Só mugidos, lanzinhos e relinchos. Você nunca vai me convencer que o mundo vai se tornar o lugar deles. Quero dizer, os cavalos são bem espertos, mas tem aquelas ferraduras, não tem? Sei lá, tenho quase certeza de que no final tudo vai ser apenas sobre patas." "E sobre aquelas coisas que estão presas no lago?" "Ora, estão presas no lago, não tem o que fazer." "E aqueles caras?" Pequenos demais." "Você disse que eles eram mais espertos que nós." E Charlie responde: Eu disse. Mas se você pensar nos ser pintados antes de tudo isso, eles realmente se importavam? Quero dizer, se você os irritasse, eles deixariam bem claro. Mas fora isso, bem, só andavam por aí como se nós valêssemos o esforço, como se nem estivéssemos lá." Hoover concorda e Charlie continuava: "Tenho uma sensação de que, enquanto os ser-pintados tiverem bastante para comer, também não vão achar que o mundo vale a pena." "Só para vocês saberem, os ser-pintados são as vacas, tá bom?" "Certo, então você acha que o mundo vai virar um lugar só para cachorros. E o que vamos fazer com ele?" Charlie responde: "Não sei. Talvez deixar como está." "Bom, pior que os alimentadores a gente não pode fazer, isso eu sei. A menos que a gente coloque Red no comando, eu suponho", dizia Charlie. Eu só acho que ele não é exatamente o mais brilhante", dizia Hoover. Ele é meio burro, mas ele também não sabe que é burro." "Então isso compensa?" pergunta Hoover. "Não, isso dobra. O Red é..." falando mal do amigo pelas costas, aí é só. E olha quem é que chegava ali. Meu Deus do céu, que fofinho. O Red ficava muito magoado com o que havia escutado. E aí, Hoover mandava Charlie ir atrás dele e dizer alguma coisa. E aí ele vai, deixando um rangão ali pro Hoover. Charlie encontrava Red e pedia desculpas para seu amigo. "De verdade, eu nem sabia que você estava ali. Se soubesse, nunca teria dito aquilo. Eu juro. Red, tô aqui, tô ouvindo, por favor, fala comigo." E então, Red começava a dizer: "Eu sim. Não, eu sabia que eu era burro. Então, eu acho que você talvez esteja certo, Charlie." E Herman aparecia bem atrás dele. "Eu sei que eu te irrito, e ao Hoover às vezes. O meu cérebro simplesmente não funciona tão rápido como o seu. Mas a gente veio até aqui juntos, e você nunca tentou se livrar de mim. Então eu meio que pensei que nós três ainda fôssemos amigos." Red olhava para trás e não havia ninguém. Muito deprimido e abalado, ele dizia: "Eu pensei que você disse que ia me ouvir." A cena corta e estamos no momento presente, onde Herman, em tom de ameaça, dizia a Charlie: "Não se mova, seu fracote. Herman vai te devorar e te cagar vivo." Charlie estava apavorado. E Herman dizia: "Eles vão vir atrás de você, os outros merdinhas. Eles vão vir atrás de você. E então, vocês vão ser todos do Herman. E ele vai pegar os três antes que consigam se espalhar." Mas por quê?" "Porque você matou o menino lixo dele." "O menino era propriedade de Herman. Ele podia fazer qualquer coisa que quisesse com ele.
E ele fez? Sim, ele amou cada momento, até você aparecer e estragar tudo. Então, Charlie questiona, mas por que você quer fazer essas coisas com os alimentadores? Porque foi isso que os alimentadores fizeram com Herman. E aí Herman contava sua história, dizendo: os alimentadores de Herman não eram como os outros alimentadores. Eles o transformaram em um cão de luta. Eles o bateram e o faminaram. O bateram e o faminaram. E depois o bateram e faminaram mais um pouco. E depois o libertaram. E quando ele venceu, como sempre vencia, então Herman recebia sua recompensa. Para cada garganta que ele abria, ele ganhava um Mo Stick. Depois era a volta para a bateção e a famentação. Essa foi a vida dele, desde que ele era um filhote. E em outras vezes, havia uma coisa diferente que eles faziam, e Herman dava e Herman pegava, porque essa era a vida de Herman. E depois, um dia, os alimentadores todos morreram. E Herman ficou solto. E ele não foi longe quando encontrou o menino lixo, e ele bateu e o famintou. E o bateu e o famintou. E depois o bateu e o famintou mais um pouco, até que ele ficou feliz em pôr um colarinho e fazer as outras coisas que Herman queria. Mas então você apareceu. Veja, Herman gostava de ter o seu menino lixo, porque ele podia fazer as coisas que fizeram com ele. E quando ele ia continuar, Charlie o interrompe. Herman, você não precisa ser o que eles te fizeram. Os alimentadores fizeram isso com todos nós, de um jeito ou de outro. Nós fomos como paus para jogar, ou bolas para pegar. Eles nos fizeram de brinquedos. E quando nos esgotaram, eles nos mandaram matar. E quem eram eles para decidir quando a vida de um cão tinha acabado? Houve um cão que conhecemos, o nome dele era Robbie. Os alimentadores o fizeram ficar doente e o mataram. Ele nos disse que era bom que os alimentadores tivessem morrido, porque eles eram a pior coisa de todas, por causa do que fizeram com o mundo. Eu, Red e Hoover viemos até aqui desde o grande Splash. Vimos tanto. Isso me fez perceber que, finalmente, estamos livres. Mas Herman continuava a insistir que Charlie havia matado seu menino. E Charlie então dizia: nós não queríamos. Estamos tão arrependidos. Eu só quero que você saiba que os alimentadores fizeram isso com você. E você não precisa ser o que eles queriam. Ah, mas Herman gostava de ser o que eles queriam. Ele gostava de fazer as coisas que eles queriam. E gostava de fazer as coisas com o menino. E agora ele vai fazer essas coisas com você. Ele vai te bater e te famintar, te bater e te famintar, e te transformar no novo menino dele. E quando ele terminar, ele vai fazer isso com você para sempre. Você e aquele outro idiota de cara estúpida. Aquele vermelhão pegou a orelha de Herman, e Herman vai matá-lo. Charlie, entretanto, não perdia tempo e dava no pé. Uma perseguição se iniciava, e Charlie dizia desesperado: Red, Hoover, se podem me ouvir, corram! Não cheguem perto, não olhem para trás e só corram. Herman o ameaçava e fazia de tudo para pegá-lo, mas Charlie felizmente era mais rápido e mais ágil. Até que em um momento, sem querer, Charlie pisava em um gatilho, que era de uma lança-granada, que lançava o explosivo. A granada fazia uma baita de uma explosão e chamava a atenção de Hoover e Red. Hoover perguntava se aquilo era coisa de Charlie. E Red pergunta: hã? O Charlie pode fazer as coisas queimarem? Mas então Hoover responde: bem, eu não vi sair nada do céu. O que era mesmo que você sentiu antes? Algo que você conhecia de antes, né? E aí, Red dizia em seguida: eu acho que sim, mas eu não consigo lembrar onde. Hoover, eu não entendo. Como que o Charlie pode fazer algo queimar? Eu não sei. A gente falou sobre isso e ele disse que era uma besteira. Mas Charlie é inteligente. Ele sempre está pensando. Um dia desses, ele pode acabar conseguindo fazer alguma coisa. Eu só tenho uma sensação estranha, mas vamos logo. A cena volta para Charlie e Herman lhe dizia: você não pode fugir de mim. Herman seguiu seu rastro por um longo caminho. Ele não vai esquecer agora. Herman o encontrava. Charlie implorava para que Herman não fizesse nada com ele. Porém, Herman estava disposto a matá-lo ali mesmo. Porém, bem na hora, Hoover chegava pulando nas costas dele.
Porém, Hoover não conseguia fazer muita coisa contra o Herman, e era arremessado com toda a força. Mas aí o Red chegava mordendo o saco do Herman e destruía seus testículos no dente. Porém, Herman ficava ainda mais puto, dava um mordidão na perna do Red e arrancava fora. Em seguida, pisava em sua cabeça. Hoover estava incapacitado e Red estava sem uma perna, sendo completamente sobrepujado. E sem muito o que fazer, Charlie começa a pedir desculpas para seu amigo. Red, você não é burro, você é o melhor de nós. Você fez tanto, encontrou comida para nós e salvou nossas vidas. Nunca teríamos conseguido sem você. Herman zombava de toda aquela situação, mas Charlie continua. Red, eu te amo. Você é o melhor amigo que um cão poderia ter. Me desculpe por estar dizendo isso só agora. Por favor, me perdoe pela coisa horrível que eu te chamei. E naquele momento, quando ninguém mais esperava, Red mordia a garganta de Herman e o monólogo de Charlie se iniciava. É assim que eu sempre penso sobre o Red. Um grande idiota. Lutando até o último batimento do seu coração, Red puxava sua mandíbula com tudo, rasgando a garganta de Herman. E sua vida era ceifada ali mesmo. Charlie, emocionado, chegava em seu amigo e dizia: Red, você conseguiu! Você é o cão mais corajoso que já existiu. Porém, Hoover dizia: oh não, o soco dele está saindo. Eles ficavam desesperados e não sabiam o que fazer. Mas, quando tudo parecia perdido, até que Charlie tinha uma ideia. A gente tem que queimar para fazer o suco parar de sair. Hoover ficava muito desesperado tentando acordar o seu amigo, enquanto Charlie pegava um graveto pegando fogo. Charlie queimava sua ferida, o que fazia ele sentir muita dor. Charlie notava que o sangue havia parado de sair, mas Hoover dizia que mesmo assim ele já havia perdido um monte. Porém, Red conseguia se levantar e dizia para seu amigo: Red, vai ficar tudo bem, você vai conseguir, amigo. E vai ter alimentadores no Grande Splash, dizia Red, antes de simplesmente perder a sua consciência. Algum tempo depois se passava, e lá estava Charlie, de frente para uma ponte e para um grande lago. E alguém lhe chamava: Charlie, tá chegando a hora, amigo. E Charlie responde: tá chegando a hora. Em seu monólogo ele dizia: no fim, eu acho que fui eu quem fui o burro, querendo ir até aquele lugar todo só para ser ordenado sobre o que fazer, quando eu sempre tinha os melhores amigos que um cão poderia ter, quando havia tanta vida para viver. Então, Hoover se encontra com Sasha. Eu mesmo falava: me desculpa por demorar tanto, é que eu queria pegar um bem gordo. E Sasha falava: tá tudo bem. Pessoal, quando ela dizia isso, uma ninhada de cachorrinhos aparecia. Todos eles filhos de Red. E todos ficavam muito felizes, falando: Tio Hoover, Tio Hoover. E aí, um dos cachorrinhos pedia: Tio Charlie, pode nos contar uma história mais tarde? Ao que Charlie respondia: Claro, Hobby, vou te contar a história sobre o Tio Hoover e o patinho pegando fogo. Ao que Hoover falava: clássico. Mas então, um dos cachorrinhos estava comendo mais do que deveria, e sua mãe lhe chamava a atenção: Você é o maior, tem que deixar o suficiente para o Aldi, Betsy, Hobby e Bingo. O maior e o que mais se parecia com seu pai se chamava Junior. E aí, Charlie dizia para Sasha: Ainda acho engraçado como tudo isso acabou. Você seguiu nosso rastro no fim das contas, né? Bem, eles ficaram perguntando sobre o pai deles, dizia Sasha. Mas aí, Hoover dizia: Charlie, nós devíamos estar indo. Junior também queria ir, mas sua mãe o impedia. E os cães diziam que não vai demorar, é rapidinho. E Sasha falava em seguida: Você sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai chegar no topo antes de você, não sabe? E Hoover falava: esse vai ser o grande dia. E aí, eles se encontravam com Red, que dizia para os dois: Cara, vocês não conseguem ultrapassar um cão de 3 patas? Eles se desculpavam e Charlie dizia em seguida: Cara, você deveria se cuidar, sabe? Não faz tanto tempo assim. E Red falava em seguida: se eu conseguir suportar os filhotes, eu posso suportar qualquer coisa. Mas enfim, tá preparado? Mas antes, Red pergunta: e outra coisa, como tá minha bunda hoje? Hoover responde: Está perfeita. E aí começava o último monólogo de Charlie. Antigamente, isso era para os alimentadores. Os 3 cães uivavam.
E o monólogo prosseguia. Para quando precisávamos deles, para nos trazer comida, nos levar para fora, nos ajudar a viver no mundo deles. Mas agora sabíamos que eles não vinham mais e tínhamos descoberto que não precisávamos mais deles. Ah, mas é claro, nós lembraríamos deles. Não havia como não lembrar. Às vezes, pelo amor que eles tentavam nos dar, mas às vezes não. Mas agora, quando fazíamos isso, era sempre por nós. Os três amigos se olhavam bastante animados, e agora, realizados e independentes, a partir daí seguiriam uma nova vida. Com a última coisa sendo dita era: eu sou um cachorro. E assim terminava a nossa história. Muito bem, agora que acabamos com essa HQ maravilhosa, vamos para nossas considerações finais e para nossas críticas, é claro. Bom, vamos começar aqui. Então, já vou começar lançando uma pedrada. A HQ de Rover Red Charlie é muito melhor que qualquer HQ de Crossed que eu já tenha trazido no canal até agora. Nenhum personagem de Crossed teve o desenvolvimento que 3 cãezinhos, cara, olha que absurdo. E por falar neles, vamos lá, né? O Charlie, ele é um dos melhores, de verdade. Sua personalidade já é estabelecida logo no primeiro quadro, e daí pra frente vai só evoluindo. Eu acho ele bem desenvolvido, apesar da HQ ser muito curta, ele é muito bem trabalhado, todas as suas emoções, seus pensamentos, suas inseguranças. Pode parecer irônico, mas ele é um personagem muito humano. Mas o seu auge, na minha opinião, é quando ele finalmente entende que não há mais alimentadores. Porque, como foi dito logo no comecinho da HQ, ele foi um cão treinado para ajudar, um cão guia, né? Então sua dependência pelos humanos certamente seria muito maior. E quando o apocalipse acontece, cara, ele não consegue aceitar que os humanos simplesmente sumiram. Ele praticamente não consegue aceitar e não consegue entender o que aconteceu com eles. Tipo, do nada eles simplesmente sumiram, a sua vida ficou de cabeça para baixo. É como se você perdesse sua família e você fizesse de tudo para tentar encontrá-los. E o desenvolvimento dele, cara, apesar de não ser muito longo, né, bem curto, cara, é muito legal, é realmente muito convincente como que tudo acontece. Eu realmente consigo comprar a ideia que ele começa, tipo, negando tudo até o fim, mas eventualmente ele acaba entendendo, tipo, não, os humanos já era, eles não vão voltar. Falando agora do Rover, que sinceramente ele não teve o mesmo desenvolvimento que os outros, na verdade ele foi um dos primeiros a aceitar que não, os humanos já era, não existem mais. Ele é o tipo de personagem que, cara, ele tinha tudo pra ser o líder, mas ele não é bem o líder, porque é meio que imparcial essa parte. Os cães eles vão se ajudando, entendeu? Vai um apoiando o outro e não tem um que tipo se destaca como o mais forte, o mais dominante, o alfa, né? Não tem isso. Todo mundo ali se respeita como igual, todo mundo se trata como igual. E eu vejo muito isso na posição do Rover. Mas o Rover, ele assume o papel do mais sensato, mais racional. É aquele que tem os olhos mais críticos. Ele vai olhar e vai falar, não, peraí, mas isso aqui é besteira. Não, isso aqui não tá dando certo, a gente não pode fazer isso aqui não. Isso é muito legal, cara, porque é muito bem desenvolvido, sabe? E agora falando do Red, cara, ele é o mais divertido de todos. Ele é o menos inteligente dos três, mas é o que tem o melhor olfato e é o mais corajoso de todos. Ele funciona como alívio cômico do grupo e, cara, ele funciona muito bem. Ele realmente é bem divertido e bem engraçado. E ele é aquele tipo personagem burro, mas ele não é um burro que te irrita, tipo Patrick Estrela. Porra, aquele ali é insuportável. Não, ele é aquele burro engraçado que funciona, sabe? Eu não sei explicar muito bem. Mas, cara, pra mim ele não é irritante nem um pouco. E nesse último capítulo, quando o Charlie ele fala que o Red ele é muito burro e não sei o que, ele exalta isso, né? E o Red ele fica boladaço, cara. Essa cena me pegou de jeito, viu? Eu só acho que, tipo assim, essa cena poderia ser melhor desenvolvida. Eu acho que precisava de mais um capítulo pra desenvolver isso. Porque ao longo da HQ, o grupo não teve conflitos. Tipo, um queria uma coisa, outro queria outra.
e ficavam discutindo, não sei o que. Não tinha isso no grupo. As ideias eram aceitas em conjunto muito facilmente. E essa briga entre eles não teve tantas consequências assim. Eu acho que essa parte poderia ter sido melhor trabalhada. E falando da história em geral, cara, é realmente uma história bem emocionante que, pô, me pega muito de jeito. É realmente muito diferente você explorar a ideia de um apocalipse se passar no ponto de vista de um cachorro, cara. Quantas HQs existem desse jeito? É realmente algo bem diferentão e talvez até inovador. E toda a jornada deles tentando encontrar os alimentadores, né, no caso os humanos, para receberem ordens, porque foi isso que eles aprenderam a vida inteira deles. E a melhor coisa da HQ é isso, a relação entre os três cãezinhos. E é bem impressionante o que o Garth Ennis fez nessa HQ, porque, cara, ele já fez The Boys e Crossed, como todo mundo aqui já sabe, mas, cara, The Boys e Crossed são bem mal escritos, eles têm ideias boas, mas é muito mal escrito. Porém aqui não. Over Red Charlie é muito bem escrito, é tudo muito bem trabalhado, cara. Vocês se lembram no capítulo 4, quando aparece aquele cachorro, o Alder, aquele cachorro treinado por militares, onde ele estava guardando aquele lugar para os alimentadores dele e tudo mais, e o Hoover falava, não, cara, os alimentadores já era, você tem que entender isso. Não existe mais alimentadores, eles não vão voltar, e o Alder simplesmente negando a realidade, falando, não, os alimentadores não se foram, não é o fim, nunca vai acabar. E aí quando eles decidem ir embora, porque não estava adiantando, mostrava bem ao fundo ele se deitando aos poucos, porque ele estava esperando pelos alimentadores. Ele estava esperando os militares que cuidavam dele dar ordens para ele, assim como sempre foi. E aí ele fica lá, deitado, esperando os humanos aparecerem. E cara, essa cena me quebrou e me quebra até hoje. Porque ele tem esperança que os humanos realmente vão voltar. Ele não consegue aceitar que eles simplesmente morreram. Isso me lembra aquele filme, o Sempre ao Seu Lado. Cara, é muito emocionante aquele filme. E é muito parecido com a situação do Alder, tá ligado? Ele tá lá esperando os humanos. Mas a realidade é que eles nunca vão voltar. Assim como acontece no Sempre ao Seu Lado. Porque os cães, eles têm uma lealdade muito grande com a gente. E eu creio fortemente que nenhum outro animal é tão fiel e tão amoroso com os humanos quanto os cachorros são. E cara, olha esse nível de escrita do Garth Ennis em Over Red Charlie, meu amigo. Eu não vejo isso em The Boys e nem em Crossed. Eu não sei por que ele caprichou tanto em Over Red Charlie, tipo, parece que ele fez de qualquer jeito em The Boys e Crossed. Nesse mesmo capítulo 4 também tem o Robbie, que é aquele cachorro que foi maltratado pelos humanos, e aí depois eventualmente ele conta os horrores do mundo, os horrores dos alimentadores, dos humanos, né, como que eles são de fato, o que eles podem fazer com os cachorros, porque até aquele momento o Charlie não estava acreditando que os humanos poderiam machucar os cachorros, entendeu? Aquele sim foi um capítulo muito bem escrito e muito bem desenvolvido, cara, é magnífico, magnífico. Mas então galera, falando do vírus que infectou os humanos, cara, eu não vou falar disso nesse vídeo, porque eu acho que isso merece um vídeo próprio, porque dá pra perceber muitos detalhes em relação a esse vírus, entendeu? E é melhor contar isso aí em outro vídeo, porque tem bastante coisa pra falar e teorizar também. Mas enfim, rapaziada, no geral, Over Red Charlie, pra mim, tem uma nota 9. É realmente uma história maravilhosa, vale muito a pena você ver essa história e também indicar para outras pessoas. É realmente uma jornada maravilhosa e incrível. Melhor do que qualquer coisa que eu já vi em Crossed. Simplesmente esplêndido. O único grande defeito dela é que ela é curta. Mas enfim galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com seus amigos. E é isso aí. Falou, até o próximo vídeo.